Ela é descrita no livro do Êxodo como uma arca de madeira de acácia, com pouco mais de 1 metro de comprimento, revestida por dentro e por fora com o mais puro ouro. Sua tampa, o propiciatório, era adornada com 2 querubins de ouro maciço, com as asas estendidas, protegendo o espaço sagrado entre eles, onde a própria presença de Deus habitaria. Dentro, guardava os 10 mandamentos, um pote de maná e o cajado de Arão. A Arca da Aliança não era apenas um objeto religioso, era o epicentro da fé israelita, um artefato de poder inimaginável e o elo físico entre o céu e a terra. Por séculos, ela esteve no Santo dos Santos do Templo de Salomão em Jerusalém, até que, em 587 a.C., o exército babilônico de Nabucodonosor II invadiu a cidade, destruiu o templo e o povo de Judá foi levado para o cativeiro. Desde esse momento cataclísmico, o destino da arca se tornou o maior mistério da arqueologia bíblica. Os registros babilônicos, meticulosos em listar os tesouros saqueados do templo, curiosamente não a mencionam. Simplesmente desapareceu da história, alimentando séculos de busca, especulação e lendas. A pergunta que ecoa através dos milênios é: onde está a Arca da Aliança? Teria sido destruída? Capturada em segredo? Ou, como muitos acreditam, escondida por mãos fiéis antes da chegada dos invasores? A ausência de evidências concretas de sua destruição é o que mantém a chama da busca acesa, sugerindo que ela pode, de fato, ainda existir, aguardando ser redescoberta em algum lugar remoto e esquecido do mundo. Uma das teorias mais antigas e textualmente fundamentadas nos leva para o leste de Jerusalém, para as terras da atual Jordânia. O segundo livro de Macabeus, um texto deuterocanônico, narra que, antevendo a invasão babilônica, o profeta Jeremias foi divinamente instruído a salvar os tesouros mais sagrados do templo. Seguindo essa ordem, ele teria levado a arca, o tabernáculo e o altar do incenso para uma caverna no Monte Nebo, o mesmo pico de onde Moisés avistou a terra prometida antes de morrer. Jeremias então selou a entrada da caverna, declarando que o local permaneceria desconhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Esta narrativa fornece uma explicação teologicamente poderosa para o desaparecimento da arca. A análise factual, entretanto, encontra um obstáculo intransponível: a falta de qualquer evidência arqueológica. O Monte Nebo e suas redondezas foram extensivamente explorados por séculos, mas nenhuma caverna selada ou inscrição antiga que corrobore a história de Jeremias jamais foi encontrada. A localização precisa descrita no texto foi perdida, se é que algum dia foi conhecida. A história do profeta Jeremias no Monte Nebo permanece, portanto, uma tradição poderosa, baseada na fé e em textos antigos, mas ainda aguardando uma descoberta que a traga do reino da lenda para o da realidade arqueológica comprovada. Se você é fascinado por esses mistérios antigos e quer se aprofundar nas maiores buscas por tesouros sagrados da história, esta é a sua comunidade. Se inscreva agora no canal e deixe o seu like para não perder nenhum detalhe de nossas expedições. A jornada está apenas começando. Enquanto a tradição aponta para Jeremias levando a arca para longe, a lógica sugere que o lugar mais seguro para escondê-la seria exatamente onde ela sempre esteve, sobre os alicerces do próprio templo, em um labirinto secreto, longe dos olhos dos conquistadores. A teoria mais lógica, e talvez por isso a mais frustrante, postula que a Arca da Aliança jamais deixou Jerusalém. Os sacerdotes do Templo de Salomão, cientes da iminente destruição, teriam iniciado um plano de contingência desesperado. O local mais seguro para o objeto mais sagrado da nação não seria em um país estrangeiro ou em uma montanha distante, mas nas profundezas da própria rocha sobre a qual o templo foi construído. Acredita-se que ela moveram para uma câmara secreta, um sistema de túneis e cofres escavados sob o Santo dos Santos, projetado especificamente para proteger a arca em tempos de crise. Esta hipótese é apoiada por textos judaicos posteriores, como o tratado talmúdico Shekalim,
que alude a um esconderijo subterrâneo. Evidências arqueológicas modernas, embora indiretas, dão um peso intrigante a essa possibilidade. Pesquisas com georradar e outras tecnologias de sensoriamento remoto revelaram a existência de um vasto complexo de espaços vazios e túneis sobre o Monte do Templo, ou Haram al-Sharif, como é conhecido hoje. Muitas dessas cavidades permanecem completamente inexploradas, seladas há milênios. A ideia de que uma delas possa ser a câmara construída pelos sacerdotes de Salomão é uma possibilidade tentadora para arqueólogos e teólogos. O esconderijo perfeito seria aquele que ninguém saberia que existia, um segredo levado para o túmulo por seus construtores. Aqui, a busca esbarra em um muro intransponível, um exemplo clássico de arqueologia proibida. O Monte do Templo é um dos locais mais sagrados e politicamente sensíveis do planeta, abrigando a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Qualquer tentativa de escavação em larga escala no local é absolutamente impossível, pois seria vista como uma profanação e poderia desencadear um conflito de proporções globais. A administração do local pelo Waqf Islâmico proíbe estritamente qualquer prospecção arqueológica que possa perturbar as estruturas existentes, deixando o que está por baixo como um mistério intocável. A frustração é imensa. A resposta para a pergunta onde está a Arca da Aliança pode estar literalmente a poucos metros abaixo da superfície, mas é protegida não por armadilhas antigas, mas por complexidades religiosas e políticas modernas. O conhecimento sobre o que repousa nessas câmaras subterrâneas está por enquanto perdido, talvez para sempre. A arca pode estar em um estado de perfeita preservação, envolta em escuridão e silêncio, aguardando um futuro de paz que permita sua redescoberta. A inacessibilidade do local apenas aprofunda o mistério e o fascínio em torno de seu paradeiro. Enquanto a arca pode estar adormecida sobre as ruas de Jerusalém, uma tradição antiga e incrivelmente detalhada afirma que ela não foi escondida, mas sim resgatada em uma jornada épica. Essa tradição sustenta que o artefato sagrado foi levado para muito longe, cruzando desertos e mares até encontrar um novo lar no coração da África, onde é protegido até hoje por um guardião solitário. Longe das areias do Oriente Médio, no planalto da Etiópia, reside a mais famosa e persistente alegação sobre o paradeiro da arca. A Igreja Ortodoxa Etíope Teuaderro afirma com convicção inabalável ser a guardiã da Arca da Aliança há quase 3.000 anos. Esta crença é o pilar de sua identidade nacional e religiosa, detalhada em sua crônica épica, o Quebra-Nagast, ou A Glória dos Reis. Segundo o texto, a rainha de Sabá, após visitar o rei Salomão em Jerusalém, deu à luz um filho dele, chamado Menelik I. Anos mais tarde, Menelik viajou para conhecer seu pai e, ao retornar para a Etiópia, levou consigo a verdadeira Arca da Aliança, trocando-a por uma réplica sem que ninguém em Jerusalém percebesse. Hoje, a Arca da Aliança Etíope estaria abrigada em uma capela modesta e fortemente guardada na cidade sagrada de Aksum, ao lado da igreja de Santa Maria de Sião. O acesso ao artefato é proibido a todos, exceto a um único monge, o guardião da arca, que é nomeado para o cargo vitalício e não pode jamais deixar o terreno da capela. Este isolamento extremo impede qualquer verificação independente, alimentando tanto a fé dos devotos quanto o ceticismo dos historiadores. A tradição é vivida com tamanha seriedade que, em 2009, o patriarca da igreja chegou a anunciar que faria uma revelação mundial sobre a arca, apenas para recuar no último momento. A análise histórica e acadêmica oferece uma perspectiva mais cautelosa. A maioria dos estudiosos data a composição do Quebra-Nagast no século XIV d.C., mais de 2 milênios após os eventos que descreve. O texto é amplamente visto como uma obra de legitimação política para a dinastia salomônica que governava a Etiópia naquela época, e não como um registro histórico preciso do século X a.C. Não existem textos contemporâneos ou evidências arqueológicas que corroborem a viagem de Menelik I com a arca. A ausência de qualquer menção a um evento tão monumental nos registros de Israel ou de nações vizinhas
é um silêncio ensurdecedor para os historiadores. Você acha que a arca está realmente na Etiópia, protegida por uma linhagem de guardiões? Ou essa é uma lenda milenar forjada para solidificar uma nação? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. É possível que a tradição etíope tenha se originado a partir da veneração de um tabote, uma réplica consagrada das tábuas da lei que existe em cada uma de suas igrejas. A relíquia de Aksum pode ser um tabote particularmente antigo e sagrado, cuja identidade foi elevada ao status da arca original ao longo dos séculos. A verdade permanece oculta pelo véu da fé e do segredo. Ainda assim, a busca por pistas não se limita a tradições orais ou textos narrativos. Uma descoberta no século XX revelou um tipo diferente de evidência. Não uma história, mas um inventário detalhado de tesouros, gravado não em papiro ou pergaminho, mas em uma folha de metal, apontando para dezenas de esconderijos secretos no deserto da Judéia. Em meio do século XX, nas mesmas cavernas áridas de Qumran, que nos deram os manuscritos do Mar Morto, arqueólogos fizeram uma descoberta sem precedentes. Entre os rolos de papiro e pergaminho, encontraram um objeto completamente diferente. Um rolo feito de cobre puro, corroído e quebradiço pelo tempo. Quando os especialistas conseguiram abri-lo cuidadosamente, perceberam que não se tratava de um texto bíblico ou de um comentário religioso. O rolo de cobre era, na verdade, um mapa do tesouro, uma lista enigmática de 64 locais espalhados pela Judéia, detalhando esconderijos de quantidades astronômicas de ouro, prata, incenso e vasos sagrados. A origem deste tesouro monumental é intensamente debatida. Uma teoria proeminente sugere que o rolo de cobre é o inventário do tesouro do Segundo Templo de Jerusalém, escondido às pressas pelos zelotes antes da chegada das legiões romanas em 70 d.C. As descrições são tentadoramente específicas, embora crípticas, mencionando locais como na fortaleza que está no Vale de Acor ou na cisterna de irrigação, na sua parte inferior. A magnitude do tesouro descrito, estimado em dezenas de toneladas de metais preciosos, leva alguns estudiosos a acreditar que ele só poderia ter vindo do templo. A pergunta inevitável que surge é: a Arca da Aliança poderia estar entre os itens listados? O rolo não menciona a arca pelo nome, o que é um ponto crucial. No entanto, alguns pesquisadores, como o controverso John Marco Allegro, um dos primeiros a trabalhar no rolo, argumentaram que a lista incluía itens do Santo dos Santos e que a arca poderia estar implicitamente incluída ou descrita em código. A ausência do nome poderia ser uma medida de segurança, para não registrar a localização do objeto mais sagrado de todos. A teoria postula que a arca, já desaparecida há séculos, poderia ter sido redescoberta e reconsagrada no Segundo Templo, apenas para ser escondida novamente. No entanto, a comunidade acadêmica majoritária permanece cética. A principal objeção é cronológica. A maioria dos historiadores concorda que a arca desapareceu durante a destruição do primeiro templo, em 587 a.C. O rolo de cobre, por outro lado, data de mais de 600 anos depois. Portanto, ele estaria descrevendo o tesouro de um templo que, segundo o consenso, já não possuía a arca. Além disso, apesar de várias tentativas de localizar os esconderijos descritos no rolo, nenhum dos tesouros listados jamais foi encontrado, levando alguns a especular que a lista pode ser folclórica ou exagerada. O rolo de cobre permanece como uma das peças mais fascinantes e frustrantes do quebra-cabeça. Ele nos oferece um vislumbre de tesouros reais e perdidos, mas a conexão com a arca é tênue e baseada em interpretações especulativas.
Enquanto textos antigos e artefatos enigmáticos nos dão pistas fragmentadas, algumas das alegações mais extraordinárias vêm de tempos muito mais recentes, baseadas não na análise acadêmica, mas na suposta descoberta pessoal de um explorador moderno. No final do século XX, uma teoria radicalmente diferente surgiu, capturando a imaginação de muitos entusiastas de mistérios bíblicos. Esta teoria não se baseia em textos antigos ou tradições milenares, mas na alegação de um único homem, Ron Wyatt, um anestesista e arqueólogo amador americano. Wyatt afirmou ter feito uma série de descobertas bíblicas espetaculares, incluindo a Arca de Noé, as cidades de Sodoma e Gomorra e a mais chocante de todas, a própria Arca da Aliança. Segundo seu relato, em 1982, ele localizou a arca em uma câmara subterrânea em Jerusalém, diretamente abaixo do local que ele identificou como o ponto da crucificação de Jesus, perto do chamado Túmulo do Jardim. A história de Wyatt é cinematográfica. Ele descreve ter se espremido por um sistema de túneis apertados até entrar em uma câmara que continha não apenas a arca, mas também outros artefatos do Templo de Salomão. O clímax de sua alegação é teologicamente explosivo. Ele afirmou que havia uma fissura no teto da caverna, diretamente abaixo da cruz, e que o sangue de Cristo, derramado durante a crucificação, escorreu por essa fenda e gotejou sobre o propiciatório da arca, cumprindo simbolicamente a antiga aliança e estabelecendo a nova aliança. A narrativa do Ron Wyatt Arca conecta os dois eventos mais sagrados da Bíblia de uma forma física e dramática. No entanto, ao aplicarmos a análise factual e o rigor acadêmico, a teoria de Ron Wyatt desmorona completamente. Apesar de suas alegações extraordinárias, Wyatt nunca apresentou uma única prova verificável. Nenhuma fotografia clara, nenhum vídeo, nenhum artefato foi submetido à análise independente. A comunidade arqueológica profissional e a autoridade de antiguidades de Israel não reconhecem nenhuma de suas supostas descobertas. Seus relatos são repletos de inconsistências e elementos sobrenaturais que os colocam firmemente fora do campo da ciência e da arqueologia verificável, sendo amplamente considerados como pseudociência. Assim, o mistério permanece. Das tradições sobre o profeta Jeremias no Monte Nebo, à inacessível câmara sob o Monte do Templo, da fé inabalável da Etiópia ao enigmático rolo de cobre. As teorias sobre onde está a Arca da Aliança atravessam o espectro da possibilidade histórica à ficção devocional. A Arca da Aliança se tornou o símbolo máximo da arqueologia proibida, um objeto cuja busca revela mais sobre nós mesmos, nossa fé, nossa sede por conhecimento e nosso fascínio pelo desconhecido. Talvez seu verdadeiro poder hoje não resida em sua existência física, mas em sua capacidade de inspirar uma busca sem fim. Se essa jornada pelos mistérios sagrados e pela história perdida te fascinou e se você quer continuar explorando os maiores enigmas do nosso passado, então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossa próxima investigação. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho de pesquisa e nos ajudar a trazer mais histórias como esta. A busca pela verdade é a maior aventura de todas e estamos felizes em ter você conosco.